Oi, oi, mamães! Hoje o nosso bate-papo com a querida Dulce Figueiredo, psicóloga, especialista em terapia familiar, e vamos conversar sobre os vários papéis que a mulher tem na sociedade. Para mim, a grande dificuldade em conciliar esses papéis é justamente quando vem a maternidade, né? Até aí é fácil você ser profissional, ter um namorado ou marido, cuidar da casa, e quando vem o filho é que vem um super conflito, né? Na verdade, isso acontece porque nesse momento a gente começa a se responsabilizar por um ser que depende de nós para sobreviver, para crescer, para se desenvolver. Então, nesse momento, nós realmente nos comprometemos com uma outra pessoa que depende de nós. E isso traz um conflito muito grande, porque a licença maternidade ela é curta. Se a gente for pensar no desenvolvimento da criança, na necessidade da criança, na construção do vínculo emocional, afetivo, é muito pouco tempo. Mas é o que pode, né? É o que a gente tem aí, hoje em dia, como lei. Mas a mãe precisaria ficar mais, a criança precisa e precisaria mais dessa mãe. Então a mulher começa a ficar dividida. Porque é claro que ela tem o papel social dela, produtivo na sociedade, e ela precisa voltar para ser produtiva, e ela fica dividida internamente, porque a emoção dela não é para voltar a trabalhar. E você fica na dúvida, se fica em casa, cuidando do filho, dedicando tempo, se volta para o trabalho para dar uma melhor condição também para o filho, né? Porque hoje tudo envolve isso, é uma boa escola, o inglês, então você também tem que estar produzindo, fica nessa divisão, nesse conflito. É verdade, os casais hoje precisam que ambos trabalhem, né? Isso é uma questão. A outra questão é que a mulher hoje precisa do trabalho também, porque o trabalho é a base da autoestima de um ser adulto. Então, as mulheres atuais, elas também se sentem importantes para si mesmas quando elas trabalham. Se sente útil, né? Úteis, produtivas, independentes. Isso já faz parte da nossa educação. Nós educamos as nossas filhas para trabalhar. Então, desde criança, todo mundo já sabe que vai ter uma profissão, vai ser produtiva, vai trabalhar. E isso se choca com a maternidade, com o desejo de ficar em casa mais um pouco. Não que a mãe não queira trabalhar. Ela vai trabalhar, mas não é aquele momento que ela gostaria de voltar para o trabalho, porque a criança é extremamente dependente. A gente tem na Europa 2 anos de licença maternidade, né? Isso é o ideal. Espero que a gente chegue até lá um dia. Então, se a gente parar para pensar, se esse é o ideal, nós ficamos pouco com os nossos bebês. E é natural, então, que a gente se sinta mal. Se sinta culpada, dividida, em conflito. Tudo isso é natural e a gente precisa aprender a lidar com isso no retorno ao trabalho. E qual seria um conselho seu, uma dica para alguém que está passando por esse momento, uma recém-mãe, né? Que está aí com um bebê, com licença maternidade acabando, na dúvida o que faz, volta ou não volta, porque tem gente que é bem decidida, né? Vou voltar, eu vou deixar meu bebê assim, assado. Às vezes não tem com quem deixar, porque quando tem vó que ajuda é mais fácil. Fica até um pouquinho mais leve, mas o conflito continua. Né? Quando não tem o hotelzinho, né? Que também fica em dúvida, babá, o hotelzinho. Então essa é uma outra questão que surge. Mas quando a gente tem que retornar, nós precisamos também ter um pouquinho de paciência conosco. Porque quando você volta ao trabalho após a licença maternidade, você não é mais aquela pessoa que saiu em licença. Você agora tem um novo papel, um novo vínculo, que é a maternidade. Então, quando você volta para o trabalho, você não vai voltar produzindo como produzia antes. Primeiro porque você já passou meses longe do objeto do seu trabalho. Segundo, porque você tem esse vínculo que toma sua energia, que toma seu pensamento e você fica dividida por um bom tempo até conseguir se adaptar à rotina do trabalho novamente.
Então, paciência consigo mesmo é fundamental. Se você não tem paciência, não consegue lidar com a saudade, com um pouquinho de culpa que vai surgir mesmo, então você vai entrar em estresse e pode até entrar em depressão, né? Nesse momento. E até a pressão de chefe, porque geralmente quer que você produza igual, marido. É a pressão de tudo quanto é lado em cima da mulher, né? Nesse momento, assim. Pelo menos pra mim foi uma grande pressão logo que acabou a licença maternidade. Na verdade, eu tenho várias clientes passando por esse processo e o que eu digo é: os homens não sabem o que acontece conosco, as empresas não estão preparadas, os chefes, né, na área pública também não sabem disso, acham que desliga um botãozinho, liga outro botãozinho e você volta a ser aquela pessoa que era antes. Não vai ser, não é assim. Você não pode se cobrar, não pode entrar no estresse desse chefe, dessa empresa que não sabe lidar com esse momento de transformação da mulher. Tá todo mundo aprendendo, né? É verdade. Então, a gente tem que explicar, colocar um limite no outro, nas cobranças, se preparar para se adaptar aos poucos novamente, para que você possa chegar em casa bem, porque essa criança está lá, sentindo sua falta, a construção do vínculo continua, o seu bebê sente tudo que você sente. Então, se você chega estressada, vai ficar estressada também. E é nossa função como adulto administrar essas questões emocionais. Se você não consegue, busque um profissional, busque ajuda, né? Isso nesse momento é importante, não é vergonhoso, é uma fase nova, nós não somos mais preparadas para ser mãe. Outro dia eu estava falando que na minha infância eu venho de uma família de 25 netos. Eu peguei muitas crianças no colo, troquei fralda de um monte de primos. Mas hoje, as mães que estão com 21, 22, 23... Não tem essa... Nunca pegaram um bebê no colo. Eu fui uma dessas. Nunca tinha pego um bebê no colo. Nunca trocaram uma fralda. Então, quer dizer, aquele ser que aparece, ele é completamente desconhecido. Às vezes você nunca nem assistiu alguém cuidando de um bebê. Então, assim, é muita novidade, é muito aprendizado. Tem que ter paciência consigo mesmo, tem que buscar ajuda, porque existe ajuda para isso, é fundamental. No pós-parto tem as doulas, né, que auxiliam nas questões mesmo da dinâmica dos cuidados com o bebê. E existem os psicólogos para te apoiar emocionalmente, para aprender a lidar com esses conflitos internos. E quem faz o processo inverso, né, que acaba saindo do trabalho para ficar em casa, é um outro tipo de pressão, ou outro tipo de conflito. Terá que ter paciência consigo mesmo, do mesmo jeito. Mas eu acho que a mulher acaba abrindo mão, entendeu? E a pressão na cabeça dela, acho que é maior do que daquela que volta a trabalhar. Porque você sai do seu cenário, é como se você largasse mão daquilo para ser só mãe, né? E hoje a gente tem vivido muito isso, e até mães que largam o emprego para abrir alguma coisa dentro de casa, um blog. É verdade. Então, na verdade, se você abre um blog, você tem uma profissão, né? Você está criando, você está pegando sua energia profissional e está investindo em alguma coisa. Porque o que acontece? Quando eu largo do meu trabalho, meu bebê é pequeno, ele toma todo o meu tempo, sim. Mas eles crescem. E à medida que eles crescem, eles precisam ficar autônomos, independentes. E nós precisamos, então, ocupar o tempo com outra coisa. Então, o conflito é: o que eu faço com o tempo em que meu bebê já não está mais comigo? De repente, meio período foi já para creche, para a escola. E eu fiquei ociosa. E eu abri mão da minha profissão. E agora eu faço o que com isso? Porque parte da minha identidade é a minha carreira profissional. Porque eu aprendi isso. Nós somos educados assim já. Então eu preciso ocupar esse tempo. Porque senão eu vou
sobrecarregar a minha criança. Eu vou criar necessidades nela que ela não tem mais. Então eu vou virar uma mãe super protetora, uma mãe que abafa essa criança. Aí ocorre o inverso. A mãe depende do filho, né? Porque você acaba transferindo para o filho muitas coisas suas, né? E é muito pesado para essa criança. Ela não está disponível para satisfazer a mãe. Isso é uma inversão de papéis. Então a mãe fica dependente da criança. E nós precisamos nos dar conta disso e cuidar disso. Então, paralelamente, se você ficou em casa, tudo bem, desenvolva algo que tome seu tempo, que te dê prazer, né? Que você continue sentindo que você tem um valor na sociedade. Isso é muito importante. Né? Que você possa produzir, porque muitas vezes o marido não está acostumado com a esposa em casa, não sabe valorizar esse tipo de trabalho. O trabalho de casa ninguém valoriza. Pois é. Né? E até o trabalho feito dentro de casa. Porque essa questão da profissão em que você faz um trabalho remoto, né, à distância, existem várias profissões que hoje você fica em casa com seu computador e você está trabalhando. Mas isso não é normal ainda, não é comum. Então você está em casa, todo mundo acha que você está disponível para fazer tudo. A família inteira liga, vai em tal lugar, faz tal coisa, vai aqui, vai ali. E você se sente completamente desvalorizada e desrespeitada. Então, assim, algumas coisas eu converso com as mães. Você vai ficar em casa e vai desenvolver alguma outra atividade produtiva? Tenha um escritório. Coloque um limite. Meu bebê está em casa, está com a babá, mas se eu tenho uma babá, tem um momento em que ela fica com a criança. E nesse momento eu estou dentro do meu escritório e ninguém entra. Eu não atendo telefonemas da família, porque eu estou trabalhando. Não importa se eu estou dentro de casa, eu estou trabalhando do mesmo jeito. Então, assim, quando a gente organiza também um espaço de trabalho, um horário de trabalho, mesmo estando dentro de casa, essas sensações de mal-estar, de conflito, de culpa, elas vão diminuindo. Isso é uma questão de adaptação e de organização. Funciona, dá certo, como também dá certo não deixar de trabalhar e se adaptar a dividir seu tempo entre cuidar do seu bebê, ir para o seu trabalho, ficar com seu marido, que é fundamental, né? Como que fica a relação do casal quando entra um filho? É tão difícil você inserir o marido nessa sua nova realidade, porque a mãe vira mãe, né? O pai, ele vai aos pouquinhos aprender. Exatamente. E tem até um conflito, porque tem muitas mães que não deixam o marido ser pai, né? Então, assim, não deixa fazer, tem medo de pegar, não faz assim, não fica dando pitaco, né? Não faz assim, é assim que faz, não sei o quê. Ninguém gosta, mesmo, né? Na verdade, homem e mulher são seres diferentes. E têm funções diferentes na vida de uma criança. E como tem funções diferentes, fazem diferente. Até 3 meses de nascido, um bebê tem uma noção de que ele ainda está conectado 100% com a mãe. Há uma simbiose muito parecida com o que acontece no útero, só que fora. A partir dos 3 meses, há necessidade de introduzir a relação com o pai fortemente. Não quer dizer que o pai não participe antes, mas eu digo, se não participou até esse momento, agora é o momento para quebrar esse vínculo com a mãe excessivo, porque a função paterna ela é muito importante na construção da personalidade da criança. O pai tem uma função diferente. O pai representa o mundo. O pai representa a coragem, representa a força, a
a determinação para enfrentar os desafios da vida. E nisso tudo, como que fica o papel da esposa? Como que a gente consegue conciliar o papel da esposa nisso? Que horas que a gente vai ser esposa? Realmente é bem difícil, é pesado no início, porque a criança demanda muito tempo da mãe nesse vínculo. E os pais precisam entender que no primeiro ano da criança ela é completamente dependente dessa mãe. E o papel de esposa fica bem diminuído, bem restrito. Mas eu sempre digo assim, você voltou, saiu da licença maternidade, você já está criando um movimento diferente na vida do seu filho, né? E na vida do casal, na rotina. E você então pode começar a implementar novos movimentos também. Além da saída para o trabalho, você pode implementar um momento para você. Porque como que eu volto para a vida de casal, para a relação íntima, se eu passei tanto tempo só me relacionando com esse bebê, só amamentando, com pouco tempo para cuidar de mim? Tem mães que não penteiam o cabelo, tem mães que não conseguem tomar banho, tem mães que não conseguem fazer quase nada. Ficam com o bebê no seio o dia inteiro, amamentando. Então a gente deixa de ser mulher, não é? Eu deixo de ter contato com o meu corpo. Então eu deixo de ter prazer como mulher, né? Eu estou tendo prazer como mãe. Então, o primeiro movimento é você resgatar o seu tempo com você. Resgatar um tempo para tomar um bom banho, pelo menos uma vez por dia um banho gostoso. Lavar o cabelo, passar uma esponja no corpo, sentir seu corpo, passar creme, né? Com dedicação. É o primeiro movimento que a gente tem que fazer para voltar a ter contato com o nosso feminino ligado ao casal. Depois disso, você vai resgatando momentos íntimos. Que tenha um dia na semana que você possa sair à noite com seu marido. É uma possibilidade. Uma babá, uma avó, alguém que fique, que vocês possam sair. Se não pode sair, crie um momento dentro de casa. Faz um jantar. Ou assistam um filme só vocês dois, o bebê está dormindo, vocês ficam sozinhos. Algum movimento para resgatar a intimidade do casal. São pequenos movimentos. Ambos precisam ter paciência. Eu me dou conta que eu preciso resgatar e eu vou fazer isso racionalmente. Não é na hora que me der vontade, porque não vai ter vontade. Exatamente. Não vai ter, né? Isso não é só com você, comigo. Todas ficam sem vontade. Porque a gente coloca toda a nossa energia, toda a nossa libido na criação da criança. E a gente se realiza lá. Como se fosse um compromisso. Você agenda. Hoje eu vou me cuidar e vou cuidar do marido. Isso, né? É artificial? É. Mas é assim que a gente desenvolve um novo comportamento. A gente estabelece uma nova rotina. É artificial, é pensado, não tem saída, é desse jeito. É assim que a gente estabelece qualquer atividade nova na nossa vida, uma dieta nova, atividade física, resgatar o casamento é a mesma coisa. E tem que ser feito sempre, né, Dulce? Porque se você faz uma vez e passa 15, 20 dias sem fazer, você já acaba não fazendo, não resgatando, tem que ser um compromisso. Um compromisso do casal, tá? Ambos. O marido também tem que estar envolvido nisso. Eu preciso explicar para o meu marido o que está acontecendo comigo, né? Que não é pessoal, é uma questão de maternidade. Então eu me desligo realmente um pouco dele. Tem marido que não entende, né? A maioria. É. A maioria não entende porque não tem conhecimento. Não sabe o que acontece com as mulheres durante a amamentação, que diminui a libido, né? Não sabe, porque eles não são mães também, eles não sabem como que é esse vínculo, a grandeza, né? Essa força
a força do vínculo materno. Então, assim, é muito estranho para eles tudo isso acontecendo. E se a gente for pensar como homem, a gente até concorda com eles, porque eles pensam o seguinte, mais ou menos: poxa, eu dei essa criança de presente para ela, né? Porque é um presente. E aí agora a criança é mais importante do que eu. Isso é Não tem complicado. tempo para o marido, né? Não tem tempo para o marido. Então, eu sempre digo, a partir do primeiro ano, metaforicamente eu digo, sai do banco de trás do carro e senta no banco da frente, deixa a criança lá atrás. Volta a ser esposa e deixa o papel de mãe no segundo plano. Porque o papel de esposa vem em primeiro e depois vem o da mãe, mesmo que a criança demande muito. Mas a gente precisa valorizar esse companheiro. E se a gente explica e conversa, ele entende e colabora. Colabora muito, se houver diálogo. Os homens estão bem mais flexíveis, já são educados para ajudar a gente em casa. Agora, nós temos um problema. Quando a gente casa, porque nós somos muito maternais, a gente começa a cuidar do marido como filho. Aí a gente cria uma rotina que não é verdadeira, porque não tem a criança. Quando a criança nasce, de uma hora para outra ele tem que virar adulto. E eu não faço mais nada para ele. Poxa, eu tomo um susto e não entende o que está acontecendo, né? Poxa, até ontem ela fazia lanchinho, né? Fazia tal coisa. Cuidava das minhas roupas, né? E hoje, pronto, agora não faz mais nada e eu ainda não estou ajudando, né? Ainda está reclamando de mim. É bem isso mesmo. Então, assim, nós criamos uma falsa realidade, porque a gente quer ser mãe e cuida do marido como se fosse filho. Aí o filho aparece e pronto, agora o marido virou adulto. É difícil o que a gente faz com eles. O segredo, então, é encontrar o equilíbrio, né, nas relações. Encontrar um equilíbrio nas relações. Quando o bebê chega, também encontrar um equilíbrio. Eu tenho que trazer esse companheiro para auxiliar, porque eles dão conta. Eles dão conta de fazer tudo. E a gente que acha que não dá, né? A gente acha que não dá, porque somos como galinhas chocas, né? Quer abraçar tudo, deixa que eu faço. Chega um momento que você está estressada e o marido já acomodou. Não, ela disse que ela sabe fazer tudo, então tudo bem. Deixa ela aqui lá tranquilo, né? Deixa ela lá trabalhando. Vou ficar na minha, né? Natural, eu também ficaria. Então, assim, ele tem que participar desde o início. Qual o problema dele dar um banho? De segurar um pouco o bebê para você? É verdade. De ninar, de fazer arrotar. Qual o problema? Nenhum. Mas a gente precisa confiar e contar com o apoio deles para que eles não fiquem mal acostumados também. Então é isso, gente. Obrigada, Dulce, pelo papo. Adorei. Um prazer enorme. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. A Dulce é colunista do nosso blog, então sempre vai estar por aqui, né, Dulce? Pode deixar comentários, sugestão de temas, o que vocês quiserem. Fiquem à vontade e não deixem de curtir.